Gente, que alegria ter vocês aqui. O meu nome é Fagner Saraiva. Nós somos, esse aqui ao meu lado é o Chico Vinícius. Nós somos o Coletivo Catapum, um coletivo de palhaçaria preta aqui da cidade de São Paulo, que vem pesquisando o protagonismo negro dentro do picadeiro e do circo. É muito importante para a gente o dia de hoje, porque envolve todo o emocional, né? Nós somos frutos dessa escola, SP Escola de Teatro, saímos daqui em 2000 e... não sei, foi da primeira turma, a gente faz as contas. 2010, 2014. E por muito tempo, dentro da estrutura das comicidades e da palhaçaria, a gente se sentiu fora, por conta de uma formação extremamente eurocêntrica que apaga a história do povo preto do circo. Não à toa estamos aqui hoje recontando as histórias do nosso povo preto. O Coletivo Catapum nasce nessa urgência de juntar pessoas pretas para pesquisar a palhaçaria, e nessa pesquisa, nesse trabalho como eu posso falar, de ancestralidade, a gente começa a conhecer pessoas, figuras maravilhosas, como a Palhaço, Chamego, que nós vamos assistir hoje, e como João Alves, Benjamin de Oliveira e muitas outras pessoas que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje, continuando esse legado. Então, é especial para a gente estar aqui nesse momento, dividindo com vocês a pesquisa do Coletivo Catapum e trazendo os parceiros que a gente está aí na caminhada, como a galera da produção do filme, e agora Palhaço. Muito obrigado pela presença de vocês, a família Chamego está aqui presente. E Chiquinho vai falar umas palavras. Vai ser breve, gente. Esse projeto foi contemplado, esse projeto foi contemplado pela Lei Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Esse projeto se chama Na Lona de Benjamin de Oliveira, em comicidades e palhaçarias negras. E uma das ações da gente é uma pesquisa sobre o Benjamin de Oliveira, essa figura que se fala que é o primeiro palhaço negro, que se fala que é o percussor do circo teatro, e pouco se sabe dele, né? Pouco se fala na formação, na academia, essas coisas. E a gente investigou, a gente percorreu os caminhos do Benjamin de Oliveira, fomos para Minas Gerais, Pará de Minas, onde ele nasceu, São Paulo, pesquisamos, Rio de Janeiro, onde foi o auge do Benjamin, enfim, e a gente está agora finalizando essa pesquisa extensa, esses caminhos, com o Chamego, com a Maria Elisa, nossa palhaça Chamego, que a família também atravessou a família de Benjamin. Benjamin conheceu o João Alves, o proprietário do Circo Guarani, vou falar, e eu quero dizer que, deixa eu voltar, estou emocionado, deixa eu voltar. A gente finaliza agora, sim, com esse projeto, com a parte de pesquisa, e a gente tem mais ações, e no final a gente... Não, vou falar agora, vai que algumas pessoas vão embora depois, né? A gente vai ter um espetáculo a partir dessa pesquisa do Benjamin, vai ter a exibição agora do filme, mas vai ter a produção de um web documentário sobre essa pesquisa do Benjamin, e o lançamento de livro, já comento da escola? Comicidade e Palhaçarias Negras. São 20 artistas que colaboraram nesse filme. Em breve vocês vão saber a data do lançamento. 20 artistas do Brasil. Isso denota, e é muito importante ressaltar, que as pessoas perguntam o que é a palhaçaria preta, o que é a palhaçaria negra.
nós não vamos nos definir, nós somos múltiplos, nós não somos iguais. Existem pretos múltiplos em todos os lugares. E por que palhaçaria preta? Muito baseado numa fala de Catiúcia Ribeiro, ela traz um pensamento que você não precisa dizer que você vai na capoeira preta, você não precisa dizer que você vai no candomblé preto, mas os espaços que não te pertencem, você precisa fazer pertencer. Então isso é palhaçaria preta. Os caminhos de Benjamin, agora os caminhos de Benjamin vai se encontrar com os caminhos da família Chamego, Maria Elisa, nossa palhaça Chamego, e depois a gente tem um bate-papo com a filha de Chamego, a dona Deise Gabriel, a Mariana Gabriel, e a Ana Minerira, diretora, junto com a Mariana do documentário. Eu queria chamar agora Mariana. Tá, a Mariana quer dar uma fala. Gente, que coisa mais linda. Eu tô assim, eu sou Mariana, sou neta da Maria Elisa dos Reis, o palhaço Chamego. Para mim, em nome da minha família, em nome da nossa equipe, minha querida dirigindo o documentário comigo, é uma honra estar aqui compartilhando a história da avó. É muito precioso esse momento, eu já estou chorando do encontro antes da gente começar a exibição. Então, assim, bom filme. Vou colocar daqui a pouquinho, já vou dar o play, gira, por favor, do lado. Pessoal, então a gente conversa mais, acho que é legal vocês degustarem, conhecerem uma pessoa muito importante aqui que revolucionou a história do circo, né, das mulheres pretas. E é isso aí, então a gente troca uma ideia. Vamos conhecer vocês. E assim começa esse filme documentário sobre a história da minha avó. Feito em família, mantendo a tradição circense. Realizado pelo meu pai, minha mãe e amigos que se tornaram irmãos ao longo desse processo de descoberta, de grandes revelações e lembranças de vida dessa pequenina e grande mulher, Maria Elisa Alves dos Reis, em quem me espelho por sua generosidade e força. A gente se reencontrar com a minha avó, né? Minha avó faleceu já faz tempo, ela faleceu em 2007. Mas ela fala assim, são coisas grandes. E cada hora eu me apego numa lembrança e é muito bonito, assim, não sei o que vocês acharam, mas pra mim é uma felicidade muito grande. Um dia chuvoso, né? Tanta gente, né? Compartilhando aqui com a história da avó, celebrando, né? A arte circense, a arte de artistas pretos. Então é uma coisa que é tão, né, tão bacana, né? Olha que bacana, é incrível poder estar aqui. Eu tenho um orgulho gigante assim, né, de poder trazer a história da minha avó, trazer a história do Circo Teatro Guarani, né, um circo dirigido e com uma trupe de artistas pretos, circenses, né? Então meu bisavô João Alves, né, minha tia Ifigênia. Uma honra, gente, uma felicidade muito grande, estou emocionada demais. Dona Deise. Então, eu também estou muito emocionada de ver essa gentarada bonita aqui na luta também, com grandes planos. Esperamos que a gente possa contribuir, tá? Estamos apostando em vocês. Sozinho aqui não é fraco não, gente. E eu, para variar, fico muito emocionada de rever minha mãe e meu irmão também, que faleceu recentemente. Vocês estão ouvindo? Acho que não estão conseguindo. Tá bem? Então, mas muito obrigada pela presença e a gente tem muito orgulho. Eu também era muito brava, não queria saber de nada, de falar, de contar, né? Mas depois, o grande presente que a minha filha me deu, que já é um presente, me deu um filme desse aí, gente, eu adoro. É isso, né? Vamos falar agora com a Oi, gente, muito obrigada por vocês virem até aqui nesse dia, segunda-feira, nesse frio. E faz um tempo que eu não vi o filme, então pra mim foi legal também rever, assim, né? E ver
tantas pessoas que falaram aqui que não estão mais aqui, a importância de ter um documentário como esse. É importante documentar a história do nosso povo, né? E é muito legal também ver a transformação da Dona Daisy durante a... Eu fiquei relembrando esses momentos. A primeira fala que ela teve, estava relembrando hoje, né? Que ela já virou e falou assim, não, eu gostava muito do chamego. Eu falei, Mari, acabou o documentário. Aí durante o processo, vocês percebem, né, a narrativa dela, que transformou na vida dela e da família, né? Porque depois desse documentário veio outro e saiu com a história que estava escondida, que ninguém sabia, que foi compartilhada através da pesquisa. Então é importante também a pesquisa, o documentário. Quantas histórias a gente não tem de família que a gente não sabe, né? Então acho que é isso, acho que é importante, é quase um eco, né? É tirar da gaveta e compartilhar. E a história do nosso país está muito escondida, a força do povo preto, tanto que fizeram pela arte está escondido. Então é muito importante a pesquisa de vocês. Eu acho que é até legal que somem, né, as histórias, porque hoje eu presenciei um momento legal que cruzou informações, mas é isso. Se a gente começa unido no audiovisual, nas artes, a gente vai se fortalecer. Né? Eu acho que é importante, muito importante mesmo, que vocês, como pessoas negras, estejam atrás dessa história, porque há muito tempo a gente escondeu isso e está errado, né? Vamos, através do audiovisual, da arte, mostrar a verdadeira história do nosso país, né? Eu queria aproveitar que a gente já está nesse momento aqui de roda e falar sobre essa... Existe um negócio de parir produções assim, que é muito difícil. O povo assim, não negro, eles conseguem ter uma produção atrás da outra, né? E aí os povos negros assim, é sempre uma coisa muito difícil, captar, edital e tudo isso. E também um pouco por conta do material artístico, a nossa história que é apagada, né? Então a gente tem que fazer sempre um percurso para chegar no cerne da história, para fazer como a gente fez agora, graças ao irmão Vladimir, a gente tem a lavagem, texto de Mário, lavar a história da mentira, né? A gente precisa refazer esse caminho sempre. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi esse processo da gestação do filme, de como foi isso tudo, recuperar as histórias, mexer nas memórias apagadas e como foi essa produção para vocês. Eu posso começar a falar, porque eu assim, independente dessa coisa minha, né, que foi um momento meio duro da minha família, minha mãe teve que fazer tudo sozinha, né, a partir do momento, foi tudo muito difícil. Não tinha tanta ajuda, tanto que quando meu pai, que era o único homem, né, que estava cuidando conosco, enfim, mas não era de circo e não sabia assim nada, minha mãe teve que assumir tudo, além de ser o palhaço chamego, né? Então eu tinha uma preocupação dessa coisa meio triste e também uma outra pelo meu avô, porque eu não sabia a história do meu avô. E aí você fica pensando, vamos mexer nessa história. De repente, tem coisas desagradáveis, tem coisas tristes. Como assim você, né, se vai ler das coisas, uma história de uma pessoa que já morreu, né? E aí foi uma surpresa muito grande para mim, porque ele era maior do que eu pensava, né? Era realmente, tanto que nós depois do filme fizemos um livro, né, sobre a história dele como um dono de circo, uma coisa rara, como a gente viu com um homem negro, né? Então, também tenho muito orgulho deles todos, né? Um monte de coisa, né? Esse trabalho a gente ganhou um edital de pesquisa em 2014, era de pesquisa, não era de documentário, né? Uma verba para texto, para uma monografia, né? Na verdade, a coisa toda começa em 2009, quando eu começo a estudar palhaçaria, né? Passo por um momento super difícil da vida e fico meio sem rumo, assim, e aí uma amiga me aconselha, dá uma sopradinha assim, falou, Mari, estou estudando palhaçaria, acho que você tem tudo a ver, você não é da família do circo, né? Você não, sua avó não era palhaço, né? E aí eu vou parar nesse curso de palhaço, e aí a minha vida vira uma, né, revolução, e também com tudo o que, né, uma história do circo da família que eu sabia, mas que eu, como digo no filme, eu cheguei atrasada, né? Eu nasci e não tinha mais o grande circo Teatro Guarani, que foi um circo que durou 60 anos, né?
Numa época que o circo era o grande centro cultural, né, da época, era onde os artistas se apresentavam, né? E eu não tinha a noção, a dimensão disso, né? E aí, junto, né, com o meu processo de palhaço, eu começo também a me reencontrar com a história da minha avó. E aí eu vou levando as histórias para minha mãe, que pouco falava sobre o circo, né? Minha mãe não gostava do circo, porque diferente da minha avó, que viveu a época áurea, o circo da família, minha mãe pegou a época da decadência, né? Então ela não falava do circo. Quando eu falava com o pequeno que queria ser atriz, ela falava, filha, pelo amor de Deus. Não, né, assim, mas com outro, assim, tudo bem, mas assim, faz outra coisa também, filha, por favor, né? Eles passaram muita dificuldade, né, também, né? Então, ela falou, mãe, como assim você fala isso? Mas minha mãe viveu a época de decadência, uma época muito difícil mesmo, né, do circo da família. E aí é isso, e aí em 2009 a gente começa a rever a gaveta, e aí tudo que eu ia descobrindo eu trazia para minha mãe começou a falar um pouco mais sobre as histórias, né, que era da gente, e aí eu faço, né, um trabalho anterior que é o Circo Paraquí, que a Mini também estava comigo, que é minha parceira de todas as horas e todos os trabalhos, né, Mini, minha parceirona, ela editou, montou o Circo Paraquí, que era um trabalho, um projeto sobre artistas de circo que moravam no Singapura do bairro do Limão. Estou indo embora, peguei um balão agora para ele falar, não para de falar assim, galera, eles pisou no meu pé. E aí, é porque esse começo foi um monte de coisa, né? Eu sempre estava lá na frente, mas eu me empurro para trás, vocês me pisam no pé. E aí, quando a gente vai fazer esse trabalho, o Circo Paraquí, que é uma amiga que me chama para fazer um documentário sobre artistas circenses, ela fazia curso de circo também, né? Na época que estavam fazendo. E ela conhece um grande trapezista, que era o Dover Tangará, que estava em situação de rua na época. E quando a gente faz esse trabalho, para mim é uma revolução, porque a gente começa a fazer as entrevistas. Quando a gente começa a fazer as entrevistas, eu tenho um tique-nique, assim, porque a primeira pessoa que a gente vai entrevistar é o seu Ivan, malabarista cubano, que era chileno. Né? Mas quando a gente chega na casa dele, de alguma maneira, é como se eu visse a minha família, eu reconhecesse uma postura, uma coisa do corpo. Minha mãe, aqui tem o pezinho. Minha mãe tem uma postura, né, que eu comecei a entender que era uma coisa do circo, do circense, né, gente? E então, e aí toda essa caminhada com o Circo Paraquí também, que eu ia perguntando para as pessoas se tinham ouvido falar sobre a história do circo da minha família, e as pessoas, né, os tradicionais de circo se referiam ao meu bisavô com uma beleza, né? O João Alves. Eu falava, dono do Circo Guarani. Eu falava, nossa, meu Deus, meu bisavô, eu não sabia nada, né? E então essas pistas, né, como você diz, né, que a gente vai montando, né? E aí, mais pra frente, foram várias coisas assim que me levaram, né, a fazer o documentário, que levaram a gente a fazer o documentário. O Machado, né, que foi o livro Terceiro Sinal, pai era o livro Terceiro Sinal. Porque aí a gente começa a circular com o Circo Paraquí, e o Circo Paraquí, a gente homenageia, né, a minha avó. Na verdade, antes, tem uma coisa importante só, por isso o Terceiro Sinal. A última entrevistada do Circo Paraquí é a Vicky Militello, né? Vou ajudar a Maria. Eu que pedi, porque a gente tem que... E aí... eu que tinha pedido pra ele, que ele... A gente gosta muito de mostrar, eu vou passar para vocês verem. Que foi uma arte que foi linda. Vocês vão gostar, cara. que foi uma das grandes revoluções, né? Foi o achado do livro, porque as últimas entrevistadas do Circo Paraquí foram a dona Laudia e a dona Vicky Militello, que eram filhas da autora desse livro. Quando termina a entrevista, elas dão de presente pra gente esse livro. Eu não estava na entrevista, elas dão pra Priscila, que é diretora também desse trabalho, Priscila Jaco. E aí a Priscila me liga desesperada, fala, Mariana, você não vai acreditar, porque eu passei o tempo inteiro durante o trabalho do Circo Paraquí perguntando sobre a minha avó, perguntando sobre o Circo Guarani, perguntando sobre o meu bisavô. E aí no livro, né, a gente acha esse livro, que é uma revolução, que tem 52, eu acho. Tem o capítulo que chama Palhaço, né? E ao palhaço se refere à minha avó, né? Vocês viram? E tudo que eu sabia sobre a história da minha família naquela época
estava nesse livro, 3 páginas. Né? Com um adendo que é muito lindo, né? Que tem a coisa da cena, né? Porque a autora fala em primeira pessoa e ela fala que a imagem que não vai sair da cabeça dela, né? Ela, quando criança, viu o seio do palhaço, né? E aí foi uma loucura, né? Aquele dia a gente viu até um incêndio, né, na rua, foi um negócio assim que a gente, meu Deus do céu, a gente, né, tem que contar essa história, né? E só, daqui a pouco eu vou passar para ela, mas só para falar para vocês. Não dá o nome do chameco. Só palhaço. E nem Maria Elisa. E nem Maria Elisa. Claro que aqui já falava que era uma mulher, mas só. Preta? Não. Essa foi uma das conclusões, né? Que a gente tirou. E é isso, e aí, enfim, né, eu vim embora, tô me estendendo, né, mas é que esse começo realmente foi uma revolução, e a gente acha o livro, e aí a gente circula com o Circo para Aqui, faz uma leitura desse livro no primeiro pré-encontro internacional de mulheres palhaças de São Paulo, em 2013, com a Andréa Macera, né, e quando a gente lê o livro, elas se comovem também, falam, nossa, ela é a madrinha, nossa madrinha da palhaçaria feminina, né, e a gente cada vez mais vai tendo a certeza, né, de que ela é uma pioneira por ser, né, palhaça em 1940, né? Quando a gente comenta isso, as pessoas, né, os estudiosos, como assim? Sua avó era palhaça em 1940? Quando a gente fala de palhaçaria feminina, a gente fala nos anos 80, final dos anos 70, né? E aí tudo isso dá a certeza de que a gente pode começar a fazer um trabalho de pesquisa com esse viés, né? Maria Elisa, a primeira palhaça negra do Brasil. E aí a gente faz, né? A gente tem esse edital Funarte Carequinha, para fazer a pesquisa, o documentário e um blog. É um picadeiro blog em que minha mãe que escreve essas histórias e ela começa romanceando as lembranças dela, né? E depois isso vira a divulgação do trabalho do filme lá na frente. Falei um monte de coisa, né? Não falei. Eu acho assim, de fora assim, vendo o processo com outro olhar, sem ser da família, assim, que a Mari foi se preparando aos poucos, sem saber que tinha missão de fazer o filme, porque ela é cineasta, a formação dela é cinema, né? Mãe jornalista, pai jornalista. Então, 2 pesquisadores em casa, mas um olhar cinematográfico, né? Aí ela fez o curso de cinema, aí fez o curso de palhaço, acho que era uma preparação. E eu acho que era a Dona Maria Elisa ali, atuando de alguma forma, porque as coisas foram acontecendo, foram aparecendo quando ela estivesse pronta para conceber o filme. Eu acredito nisso, assim, olhando mais esse pensamento. Esse filme tem 8 anos e eu acho que na hora certa se abriu o portal e o filme nasceu, sinto isso. E essa coisa da pesquisa é importante, né? Você falou sobre mexer no arquivo e falar sobre a história da... Eu não sei, acho que é uma coisa mais para vocês responderem do que para mim, né? Não, mas você participou de todas as etapas, né? Não, mas a dificuldade de se falar, né, do assunto e tal, acho que é uma coisa para vocês falarem do que para mim. Eu entrei no processo, acho que com um olhar mais assim, talvez incentivo. Eu entrei dessa forma, assim, vai Mari, se expõe, você é narradora do filme, você tem que colocar maquiagem de palhaça e tudo mais. E uma curiosidade, né, o título do filme nasceu de um texto que você escreveu, né? Queria que você contasse. A Mini fala isso, mas na verdade a Mini, nossa, né, era muito importante. Ela falava, mas você tem formação de cinema, você que tem, né, você que dirige, tal. Não, eu preciso ter alguém que eu confio, que eu admiro, que eu respeito, né, uma parceira que eu admiro muito. Minha Mini é foda. E eu precisava ter alguém que tivesse esse olhar mesmo de fora, porque, né, quando eu trabalho de família, né, tudo é bonito, tudo emociona, né, a gente tinha uma série de questões, então era muito importante eu ter alguém que eu sabia que ia me dizer uma coisa que estava legal e que não estava, sem ser para ferrar o trabalho, mas que sim para somar no trabalho, né. Então foi fundamental. E ela, que, né, meu pai, ela muito, né, falava que era muito importante que eu eu entrasse na história, né. E eu resisti durante muito tempo, porque eu falei, não, eu vim da minha avó, que eu vou aparecer. Ela falou, não, mãe, primeiro que é muito bonito a gente ver como vocês se parecem, né. E a gente está falando disso, está falando de ancestralidade, está falando, né. Então é bonito ver sua avó, sua mãe, você, né, o rosto de vocês. Né? Essa pesquisa é sua, é legítimo isso, né? É sua busca mesmo, é a história da sua avó. Você é palhaça, então é já o seu caminho. E aí ela me convenceu, né, de que podia
podia ser minha avó era palhaço, não, Maria Elisa Chamego, né? Porque eu acho que era um misto, né, na minha cabeça. Mas eu entendi que tinha uma razão de ser, né? E essa coisa da pesquisa, a gente teve muitas dificuldades, né? Tanto, né, registros sobre a minha avó, mesmo o livro, né, que minha mãe, né, fala, é um livro que fala do palhaço, fala do meu bisavô, né? Porque é homem, né? Fala do meu bisavô João, fala do Circo Guarani, mas o capítulo é sobre ela, mas não tem o nome dela, não tem o nome dela de palhaço, né? Na pesquisa que a gente fez do bisavô mais adiante, a gente achou muitos registros da história do meu bisavô, que é no início do século XX, e da minha avó não, né? 50 anos depois. Então tem essa coisa, né, do apagamento, essa questão, né, de gênero, né? Uma série de questões. Do ponto de vista da coisa, né, da questão do negro, tem uma fala da professora Hermínia que para mim martelava muito e que eu acho que é a grande pista, essa coisa do apagamento que você fala, que é muito concreto, né? Que ela fala assim, os palhaços negros, os palhaços cantores, na sua maioria negros, foram os primeiros a gravar disco no Brasil. Falei, gente, que parte da história que eu sei, né? Não sei nada. Palhaço cantor negro. Poxa, os primeiros a gravar disco no Brasil, olha o tamanho da importância disso. Como que a gente não sabe e não fala sobre eles todos os dias, né? Então, né, enfim, uma série de dificuldades que a gente teve por não ter foto como hoje. Você tem foto, né, registros, imagens, vocês veem que foi também uma dificuldade da gente de edição também, até de pensar o roteiro, né? E eu questionei a Mari, eu falei, Mari, você é cineasta, por que você não fez um documentário na época que a sua avó estava aí e tal, não sei o quê? E eu acho que era o tempo, né, que você talvez tivesse... Acho que o distanciamento de tudo, a ligação da dona Daisy, né, acho que tudo isso se envolveu. E depois também, olha, eu digo para você, tinha uma coisa até meio triste. Elas davam para as pessoas, os amigos que tinham circo, que eles se conheciam. A minha mãe tinha duas grandes amigas na época, que uma delas, como é que chama? Cineasta? Não, a que fazia esses filmes, a Elitusa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela foi uma líder, também dona do circo sozinha, mas aí já com muito sucesso. E a programação dela era montar um circo, um pavilhão, que já não tinha muito essa forma circular, os grandes filmes da época, com todo o vestuário, com todo o cuidado, famosíssimo. E também acho que ninguém nunca ouviu falar, né? A Elitusa, ela era dona do circo mesmo, desde sempre, e com muito sucesso, né? Era uma grande amiga da minha mãe. E a outra dona Celeste, uma senhora muito amiga, até quando ela já tinha meio parado, já não estava com circo, e eu acho que ela deu inclusive a roupa de palhaço, né? Porque, né, eu acho assim que foi também um lado triste que eu vivi com ela, né? Falei, vamos apagar aí por outro, porque a minha mãe sempre fez muita questão que eu estudasse, eu e meu irmão, né? Tanto que quando ele foi, tinha a idade certa, eu era um ano mais nova, e a minha mãe quis me colocar junto na escola, e eu não podia entrar pela idade. Aí falaram para ela tem que vir pelo menos alfabetizada. Aí a minha mãe me alfabetizou. Ela dava aula para mim, no lugar onde a gente morava, num alto, no bairro de Queri, e aí eu sentava, meu irmão sentava, ela ficava lá e tinha uma escola embaixo. Aí ela olhava lá, batia o sinal para começar a aula, ela começava a aula com a gente, na hora do lanche, tinha o lanchinho, depois continuava. Então, era tudo assim, né? Tudo encenadinho, né? E a professora, e todo mundo de uniforminho, cabelinho, banho, assim. Tudo era teatro, né? E uma mulher genial, né? Vamos combinar, né? Então essas lembranças todas, né, que a gente tem. Vamos entrar no debate desse. Agora a gente pode abrir, quem quiser se inscrever. O Wagner já tem ali. Só queria começar, já puxar.
Faz 9 anos, 8 anos do documentário, né? E eu queria já trazer uma provocação que também tem no livro do Benjamin, Circo Teatro Benjamin, da Herminha, que nessa última edição, no último capítulo, ela fala da reverberação do livro, né, para artistas negros, para o movimento negro, que pegou o Benjamin como um símbolo, né, e para falar de racismo, para falar de apagamento, né? E eu queria saber do Minha Avó Era Palhaço, né? Esses 8 anos, o que vocês podem falar pra gente das sementes, né? Que esse documentário deu, né? Porque a gente, de alguma forma, a gente é filho também desse documentário também, né? Dessa provocação, da gente ir atrás das nossas histórias apagadas, né? Queria que você falasse dessas sementes. E aí tá aberto. É uma coisa muito linda, né? Porque é isso, faz 8 anos do filme e a gente está aqui, né? A gente está aqui nesse convite lindo, né? Nesse momento, essa segunda-feira chuvosa, e, né? Todos aqui, né? Um grupo de teatro, catapult, teatro negro, né? Então, assim, é muito... Eu estava falando com algumas das meninas, né? Eu falei como floresce, né? Como é frutífero, né? Como esse trabalho como é uma coisa pulsante, viva, né? Essa coisa da avó, da história da avó, e não só, né? Quando a gente começa a mexer na história da gente, isso... E vem sendo assim, são 8 anos, ó, até pedi pra mim colocar a foto lá pra gente, são 8 anos de exibição de um filme que não era um filme que foi correndo sozinho, né? Acho que até porque era a avó também, estava embaixo do braço, e a gente teve mais de, acho que 10 mil espectadores, meu pai é dos números, tá? Então 10 mil espectadores, 12 estados brasileiros, tivemos com um filme no México, tivemos com um filme na Argentina, no México encontrei o amor da minha vida, casei. Então, uma revolução, assim, sabe? Uma revolução, e esse legado, né? E essa memória dela, né? Essa coisa, né? Da avó, da história da minha avó, chamego, né? Chamego vivo, né? Viva, né? E a gente segue exibindo, e dessas exibições, naquela ali, ó, essa daqui, a gente, como eu disse, foram mais de, quantas exibições? Mais de 200 exibições no peito, né? Exibição presencial, né? Teve no Canal Brasil por 2 anos, no Sesc TV, 4 anos, aqui era essa exibição, sempre com esse momento de partilha que é muito precioso, né? Porque tem as trocas várias, né? E aqui, por exemplo, foi uma exibição que a gente fez no festival em Feira de Santana, Festival de Teatro Infantil, e aí foi uma exibição para senhoras, eram 110 senhoras de uma comunidade quilombola de Feira de Santana, na Bahia, e para mim a sensação era que eu estava exibindo o filme da avó Elisa para as vós Elisas, né? Então eu chorei muito, né? Foi uma coisa muito forte, né? E cada exibição tem essa coisa, né? Como hoje, né? Essa coisa tão bonita e tão... porque é muito... E traz mais esperança. E tem uma coisa, né? Hoje a gente teve já um momento muito mágico que a gente vai ser hoje aqui nesse papo. Mas enfim, é muita semente, a gente segue exibindo e compartilhando, e quando a gente faz essas exibições, sempre tem alguém que conta uma novidade, ou instiga a gente de alguma maneira, ou questiona, ou traz uma nova história, um novo caminho para uma nova pesquisa. Desses debates a gente... Quer ir para o próximo? Pode pôr no próximo. Dessas exibições, mais um. A gente começou, né, porque aí o pessoal começou a perguntar, né, quando a gente começou a exibir o filme da avó, o pessoal falava, gente, mas e o bisavô, João? Né? Como assim? Quem é esse homem preto que 13 anos depois da abolição, da escravatura, da abolição, já era um grande dono de circo, um grande empresário? Como assim? Meu pai, indignado, me perguntava todo dia, mas a gente precisa fazer um bisavô, a gente precisa fazer um bisavô. Vamos fazer um bisavô, e aí leva para exibir, alguém faz um comentário, né, na plateia. Minha família de São Paulo, né? Acho que falava. O meu pai não me deixava ir no circo. E eu queria muito ir no Circo Guarani, porque era conhecido como o Circo dos Pretos. Gente, o Circo dos Pretos.
né? E minha bisavó indígena Charrua, né? Aqui está minha bisavó Brígida, meu bisavô João, aqui meu tio avô Toninho, palhaço gostoso, minha tia, junto com a avó Elisa, né? Então a gente precisa contar a história dessa trupe, né? Desse circo, né? E aí é isso, né? E aí e é uma coisa que vai pulsando. Pode ir pra frente que tem coisa. Fala aí, só põe mais. Aí o outro projeto, a gente faz o Guarani Histórias do Circo dos Pretos, que pega esse recorte dos tempos que o circo se fixa na cidade de São Paulo, período de infância da minha mãe, né? Período de chamego presente no Picadeiro, circulando pela periferia de São Paulo, que era uma outra periferia, era uma outra cidade, porque São Paulo, a cidade é viva, né? Era uma outra cidade. Aí fazemos o Guarani, vai lá, vó, tem mais uma, tem duas. Aí as pessoas começam a fazer espetáculos e falar da figura da minha avó, né? No ano passado eu fui convidada para gravar um episódio do Calunguinha, né? Que é um podcast que conta a história de personalidades pretas do Brasil, né? E aí era um episódio que falava, né, do chamego, encontro do chamego com Benjamin, né? E eu tive a honra de fazer minha avó, eu chorava litros, né? Chorava litros de imaginar um trabalho muito precioso, né? Contos infantis. O pessoal também, né, que fez o Zebra Sem Nome, um espetáculo infantil também, que fala sobre personalidades pretas brasileiras. E estava lá Glória Maria, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo e Maria Elisa Alves dos Reis, o palhaço chamego. Então uma coisa é isso, que floresce, que pulsa, né? O espetáculo do palhaço que também, que homenageia a minha avó, né? Então é isso. Vocês que estão falando do Benjamin e convidam a gente para falar da minha avó. Então pulsa chamego, pulsa chamego. Boa noite. Perdão, só vou te interromper porque tem um pessoal aqui da SP que está fazendo um espetáculo. Também vocês estão aqui? Então, viva! Estão montando um espetáculo inspirado, né? Inspirado na avó chamego, inspirado no Circo dos Pretos, não é isso? É isso? Ai, que legal. Vai lá, desculpa. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pela história. Eu gosto muito de ouvir histórias de família e eu também sou pesquisador, eu trabalho muito com histórias de família. Eu não conheço muita coisa sobre preparaçaria, na verdade, e eu vim hoje a convite do Fagner, né? Eu vim na curiosidade, eu trabalho com cinema, eu tenho um convite, inclusive, para fazer para você depois. Eu fui impactado, né, pela história. Eu acho que nossas histórias são sempre, né, a gente negra aqui sabe, e não sou, inclusive, né, tem outros corpos aqui, né, com histórias apagadas. Mas minha pergunta foi perguntada já, você já respondeu. Mas eu gostaria de saber, nessa trajetória do filme, se vocês já ouviram falar de histórias parecidas de palhaças negras em outros lugares do Brasil e afora. É isso. Na época da minha avó, na época, enfim, né, quando a gente começa a estudar da avó, vem uma série de nomes, né, de palhaços negros, e não nomes, mas números, né, dessa quantidade, como a fala que eu disse, né, da Hermínia, né, que diz, né, os palhaços cantores, na sua maioria negros, né. E aí ela cita Eduardo das Neves, e muita gente cita Eduardo das Neves, é uma grande referência, né, um dos primeiros a gravar disco no Brasil. E, aliás, aí precisamos fazer Eduardo das Neves, pelo amor de Deus, né. O professor da Chula também, né? Pois é, né? Então, assim, como, né, a gente não fala todo dia sobre esse homem, né? Então, Eduardo das Neves, né, Benjamin, né, e mulheres negras da época a gente não soube, né? O que a gente tinha dessa época da minha avó
Hoje em dia, né, a palhaçaria preta feminina tá bombando, né? Mas na época, né? Mas na época da minha avó, era, né, o que a gente, por onde a gente passou, era a minha avó, que você sabe, mas é aquela coisa também que todo historiador diz, né? Quando a gente sabe de uma história, quantos chamegos, né, a gente, né, abre um portal, né, uma coisa de possibilidades, de quantas mulheres será que se apresentavam, né, como palhaço, na época. Mas a gente não chegou em nenhum outro nome no período da minha avó, né, só mais adiante, né. E, inclusive, tem uma coincidência, né, que minha avó é palhaço em 1940, né, meados de 1940, como na Fratellini, na França, também a referência de mulher palhaça na época, né. Muito próximo também Benjamin e o Palhaço Chocolate lá. Sim, do francês também. Sim, né? tem o francês, né. Filme, O chocolate. Alguém mais? O pessoal do humor quer falar? Ah, seria legal vocês compartilharem. Nossa, que medo. Vários alunos aqui, fiquei muito feliz que vocês vieram. Boa noite. Boa noite. Nossa, é difícil, né, falar. Eu acho que já é a segunda vez que eu vejo. É a segunda vez, né? Aquele dia foi na Galeria Unido. Sim, no Centro de Memória. Isso. Ah, que bom. E agora, acho que são muitas coisas, né, que passam pela cabeça, assim. Primeiro, saudar, né, você, Daisy. Mais uma vez, é muito bom poder te ver, a sua risada, seu sorriso. Acho que são... Gente, eu chorei muito hoje aqui, né? Deus, obrigada, meu filho. Mariana também, saudar a Mariana, assim como a Mafalda Pequenino também está aqui, que é muito importante para a gente, né, para o humor e para o teatro, para a palhaçaria. Chico também, e Fagner também estão aí na caminhada. Enquanto estudante do humor, tem uma galera aqui, tem Esther, tem Fé, enfim, tem eu, tem Camilo, tem João, enfim, Galpão tá ali, e tem uma galera aqui, tem uma turma aqui. E a gente está no módulo, pelo menos na manhã, que é personagem conflito, e o tema, né, do semestre é histórias de circo. E aí a gente, quando se reúne no grupo, né, respeito do processo de experimento, a gente se reúne com todas as linhas, e aí veio essa ideia a partir da Maria Fernanda, que é da dramaturgia, juntamente com a Luz Ribeiro, que é atriz, poeta, enfim, incrível, maravilhosa. E aí as duas, conversando, trouxeram essa ideia, foram, né, Maria, até você, entraram em contato também com o Pera Forte. E aí a gente partiu também, né, nesse trem, nesse sonho, pegando tudo que Chamego traz, né, de experiência e de esperança também para a gente. Né? E a gente teve a primeira parte desse experimento, a gente fez uma proposta de cena, que era no dia seguinte ninguém mais riu, que é contando a história de uma cidade em que todo mundo ria, mas aí aconteceu uma coisa muito séria e no dia seguinte ninguém mais podia rir. E aí os personagens fabularam esse lugar de não poder rir. E a gente parte agora para o terceiro experimento, que vocês vão assistir, né? Que vai ser para a gente um dia mais que especial. Eu acho que é isso, um pouco isso. Assim, eu acho que no humor é importante a gente pensar e discutir todos os dias, né? O nosso lugar também no humor, né? Eu acho que quando eu estou aqui saudando uma Mafalda, saudando o Chico, saudando o Fagner, é lembrar, né, a importância da passagem deles também. Principalmente Fagner e Chico, que passaram pelo curso, né? Então abriram caminho para que a gente estivesse aqui hoje, podendo fazer trabalhos, pensar na Maria Elisa, trazer a história da sua mãe, da sua família, Mari, e acreditar também que é possível dentro do humor falar de histórias, das nossas histórias, né? Histórias que não foram contadas, mas que podem ser contadas e reescritas, né? Diariamente, que eu acho que a importância... Eu lembro de você falando na Galeria Unido, né? Que a Mari brinca de você seguir com a pesquisa no mestrado e no doutorado, e você falando, né, a Mari falando da importância de se contar as histórias, né? E mais do que se contar, escrever as histórias para que elas ganhem o mundo e para que chegue cada vez mais, né, nas pessoas, né? Acho que não é nem reescrever, é retomar, né, aquilo que nos foi tirado. Então, muito obrigado. Em nome do Núcleo 7 de Humor da Manhã, a gente só tem a agradecer. Obrigado. Eu queria
uma coisa bonita que eu queria falar, a partir da fala de vocês, né, e também aqui de todo esse encontro que a gente está tendo, é que todas as vezes que a gente dá luz às histórias apagadas, a gente não está mais falando só da família da Chamego, não falando só mais da Maria Elisa, a gente está falando de uma história de um povo preto desse país, que é muito, muito apagada, e além de apagamento a gente tem uma herança de só ter no repertório pelas histórias educacionais que nos contaram, de histórias tristes. Nós temos histórias outras lindas, né? A gente teve o João Alves, que foi proprietário de um circo. A gente teve Benjamin de Oliveira, que com 12 anos saiu de casa, foi embora para o circo, com o circo, e naquela época não tinha a abolição da escravatura, né? Então, como que esse negócio, que esse homem fez toda uma história, fez todo um legado, dando sua chuva para o Marechal de Ferro, como os espaços institucionais podem nos negar essas histórias? Então, essas histórias são nossas, e é daqui para frente, e não vão mais apagar nossas histórias. Yeah. Parabéns. Agora, o que eu vejo também, e isso mais me emociona, é que isso não ficou só na parte do circo, né? Você hoje em dia está vendo coisas que eu até me surpreendi, né? Que é aquela história, mas você não é pequeno, eu sou os filhos, sou padre, eles falam padre, eu nunca sei o que é padre. Mas os problemas meus foram iguais a de todo mundo, né? Dos negros particularmente. Então a gente está vendo essa coisa que isso me deixa mais orgulhosa, e aí de todo o pessoal assim, homens, mulheres, e as mulheres com uma pujança, né? Essa coisa forte de luta, de resistência, e que estão virando de cabeça para baixo esse país, gente. Então, com certeza, eu me orgulho demais. Essa coisa do cabelo, nossa, maravilha, que eu ficava quando era criança, ai meu Deus, esse cabelo, não pode chover, não sei o que, eu fico muito feliz em ver. Penteados maravilhosos, gente maravilhosa, muitas cores, muito felizes. São muito bonitos mesmo, né? Por isso que não gostavam da gente, né? Bom, alguma pergunta a mais? Alguém tem mais? Tem? Peraí. Você leva o microfone para uma fala, por favor? Gente, uma falta pequenininha, nossa diretora do coletivo. Antes de eu trazer aqui a minha curiosidade, também expressar a emoção de estar aqui pelo dia de hoje. A gente também vê as passadas de bastões, né? Quando você fala, não, eu não vou entrar nesse filme, esse filme é sobre a minha avó, né? Não, a gente está falando de continuidade desses corpos que trazem muitos outros corpos, né? Então eu fico muito emocionada de poder ver na pandemia. Eu fiquei seguindo vocês, todas as lives, eu via vocês, a felicidade de vocês poderem parir, né, essa história, que são muitas histórias, e que na verdade a história da sua avó, ela traz memórias coletivas, né? A gente está falando de memórias coletivas, é um filme que não é sobre a sua avó, né? É um filme que atravessa tantas outras coisas, né? Ela atravessa a história do circo, ela atravessa a história do circo-teatro, ela atravessa a história da mulher no circo, ela atravessa a nossa história, né? Falando do povo preto, né? A partir do momento que é isso, o seu Lisa, ele é dono de um circo no momento já pós abolição, né? A falsa abolição, lá vamos aí, né? A escadaria, lá vamos a mentira do 13, assim como o Benjamin de Oliveira também, né? Que traz a sua história, né? Que cria todo esse legado nesse momento, né? Começo do século XIX, então não é só mesmo expor a minha emoção e agradecer mais uma vez e parabenizar mais uma vez por vocês trazerem a nossa história, porque isso é legado, são histórias nossas, né? E passagens
de pastores. E a minha curiosidade é quando que descobriram que chamego era uma mulher. Aí eu vou dar para a minha filha. A gente adora responder essa. Esta falsa é batom. Não, essa eu adoro. Não, é que a minha avó, ela falava, né? Isso ela contava pra mim, né? Ela contava que a partir do momento, ela começou no final das temporadas a tirar a cabeleira, né? E aí ela dizia assim: quando eu tirava a cabeleira, a mulherada chorava. Porque todas apaixonadas pelo jeito. E minha mãe imagina que isso devia ser o quê? Uma pura política, né, gente? Pura política. Porque a minha mãe e minha tia, as duas, danadas, sabiam tudo o que acontecia, sabiam falar francês, sabiam falar que é a língua da minha avó. Mas será mais coisa? Me ajuda. Espanhol, Espanhol, castelhano, porque a mãe delas, charrua indígena, né? Descendente de espanhóis, né? Aquela loucura. Então era assim, passa-me tchau. Né? Minha. Minha. E tem mais a musiquinha? Do Cerito Lindo. Sim, eu cantava para Mariana. Cerito Lindo, que descobrimos que é o hino do México, né, meu jeito? Sim. Então, veja, é uma coisa muito sofisticada. E nesse tempo áureo, que eu não vivi também, né? Aí elas usavam aquelas roupas, aquelas unhas batutas. Tinha um perfumista. Então, todas muito elegantes. E a minha tia era intelectual da Paraíba. Feminista. Vimos isso no jornal. No jornal de Batatais, né, Maria? Aí, gente, que lindo. Descobrimos que a minha tia usava penteado das feministas da época, né? Tinha também. E aí foi quando a minha mãe resolveu tirar a cabeleira, porque aí é aquela coisa, né? Mulher forte, já tinha mulher começando a voltar. Aí ela foi em frente, né? E embora tinha aquela preocupação, será que eu vou perder meu sucesso? Não perdeu. Foi até quando ela quis, porque quando não tinha o circo, ela ia no circo das amigas trabalhar. Então eu fiquei muito feliz com isso, né? Que hoje em dia a gente está podendo fazer um monte de coisa, né, gente? Né? Todos nós, né? Então tem que fazer mais, né? E aí queria estar. Não acharam legal? Vou fazer uma declaração também para uma Mafalda oficial, assim, porque a Mafalda. Porque a Mafalda agora, né, falou, né, que acompanhava a gente na pandemia, mas o primeiro curta-metragem que eu dirigi, eu convidei a Mafalda para ser atriz do meu curta, lá em 2003, né? E eu era super fã do Uriachef, não era nem Lobá ainda, né? Então era a Minuá e a Mafalda que se apresentava. Então você também sempre foi minha referência, sabe? É verdade. Então é isso. Fazer parte, né, da trupe para dirigir o Catapum, na época para mim foi um chamado também, porque eu sou do circo também, né, do circo dramático, faço parte da grande companhia brasileira de Mistérios e Novidades, que é uma companhia que nasceu aqui em São Paulo, mas que depois foi para o Rio de Janeiro, tem 40 anos a companhia, e derrubei a água aqui, gente, da emoção. Lava, vamos aguar.
eu peguei, né, fiquei naquela, poxa, mas é palhaçaria, né? Eu não sou da palhaçaria, mas ao mesmo tempo também eu fui descobrindo com eles que a palhaçaria negra, ela também traz um lugar de expansão, né? Um lugar de diversidade, de multiplicidade, de muitas coisas. E também é para falar sobre a gente, que a palhaçaria, a gente pode falar de tudo também na palhaçaria, né? De gênero, de raça, né? Trazer todas as questões sociais. E quando os meninos me convidam para participar, para dirigir, porque eu falei, bem, o que eu posso trazer como referência é Benjamin de Oliveira. E os meninos tinham acabado de se formar aqui, e eles não sabiam ainda quem era Benjamin de Oliveira. Né? Então, também é isso, a gente vai sendo referência um para os outros, e agora a gente está aqui dentro da SP oferecendo a exibição do filme É uma Palhaça, né? E só para dizer nesse lugar de expansão, dessa nossa pedagogia, da importância de falar da expansão da palhaçaria negra. Ela atravessa muitas outras coisas, né? Não só a palhaçaria. E aí estou eu, diretora de palhaçaria. Eu fui conhecida como a mesma professora que faz um pouco do humor chorar. Obrigada, maravilhosa você. Gente, a gente está chegando ao fim. Tem uma última pergunta, dá tempo ainda? Tem uma última? Dá tempo? Vai lá. Gente, antes da pergunta, eu queria ressaltar a presença de pessoas que também fazem, somam parte o ano inteiro do coletivo, que é a Jéssica Ferbiani, Raquel Gandol. Boa noite. Que honra. Muito emocionada aqui também, lá da Mafalda. Eu tenho uma curiosidade porque você conviveu com a sua avó. Durante o período que ela esteve viva, Mari, você chegou a fazer o seu curso de palhaçaria enquanto ela estava viva ou foi depois? Não, na hora certa. E ela contava para você dos tempos áureos e dos tempos ela contava da construção do chamego, ela chegou a contar para você, antes de você imaginar comentar assim nas suas memórias, como que Maria Elisa falava assim, sabe? Sobre o circo, sobre o palhaço chamego, se ela teve essa consciência dessa resistência por ela ser uma mulher fazendo um palhaço, uma mulher negra fazendo um palhaço. Essa curiosidade, assim, da pessoa dela, assim, né? O que ela me contava, né? Eu cresci com a minha avó, faleceu com 98 anos. Nossa. E ela, até 94, ela estava lúcida, né? Só que assim, eu nunca vi minha avó de chamego, mas eu acho que ela era o chamego o tempo todo. Era o tempo todo. E ela me contava muito, uma coisa que é muito bonita, porque no projeto que a gente fez na sequência, que é o livro do bisavô, você está com o livro aí, né? Na mão, que é o livro sobre o bisavô, 250 páginas de uma história que ninguém nunca falou, né? Do bisavô João Alves aqui. E o que foi muito lindo desse projeto, né? A gente ganhou muita ouvinte para fazer, para refazer os caminhos do círculo do meu bisavô em família, né? Então, vai virar documentário, o livro vai ser publicado, né? A edição está finalizada, vai ser e foi muito bonito desse processo, porque as histórias que ela me contava, e que eu achava que eram meio fantasiosas, histórias de vó, quando a gente fez esse projeto eu vi que era verdade. Né? Porque ela dizia que era um circo grandioso, né? Ela contava muita história do pescador, que era um macaco chimpanzé que ela tinha, que era amigo dela, né? Então ela falava muito do pescador, que tirava piolho, que comia piolho, que tacava pedra, e ela aprendia também, porque minha avó era uma virada, né? Minha avó era gordinha, né? E como ela era muito gordinha, parece que as criançadas meio que tiravam o sarro dela, ela tacava pedra nas crianças, ela era gordinha. Então ela... E até bem velhinha, assim, porque ela, às vezes a gente vai jogar basquete, meu pai é muito dos esportes, né? E
é jornalista esportivo, e meu pai é todo dos esportes. E minha avó, a gente sempre teve, né, sempre jogou coisas, né? E minha avó ia jogar basquete às vezes com a gente, e ela jogava a bola de frente, de costas, ela fazia a cesta de tudo quanto era jeito. Assim. Era impressionante, ela era muita coordenação, muita mira, muito, né? E ela também, dava cambalhota, né, bem velhinha, punha a mão no pé, que até hoje... Imagina que sensacional. Ela fazia malabares com limão, então eu pegava para fazer malabares. E o que foi muito bonito, assim, foi essa coisa do circo grandioso, né, porque eu lembro dessa coisa, né, o circo, um grande circo, e claro que eu como neta, quando eu começo a revelar as histórias, eu queria que fosse o maior circo do mundo, né, e, só que todo circo é grande circo, né, e aí quando a gente começou a fazer esse trabalho, um dos momentos, foram vários, mas um dos momentos mais lindos foi quando a gente foi para a cidade do meu bisavô, em Minas Gerais, até tem todo mundo que falar, né? Que a gente foi para Minas Gerais, em São João del Rei, né? Que é uma cidade muito circense, no início do século XX, que é muito louco descobrir todas essas coisas, né? E faz a gente viajar no tempo, assim, de uma maneira louca. E aí quando a gente chega, a gente no museu, no museu não, né, pai? Foi no museu... aqui em São Paulo. A gente achou um livro de 1911, de 1911, e aí o livro, né, diz, né, retorna à nossa cidade o grande artista João Alves, num vagão de trem fretado, com um pavilhão para 2.000 espectadores. Era um grande circo, era verdade. Né? Então essa coisa toda desse imaginário que eu tinha, né, de infância, de coisas que ela contava, dessa grandiosidade, né, como minha mãe fala que era um circo que tinha perfumista, né, porque os circos eram grandes circos, né, quando a gente estuda a história do Benjamin, até na ocupação do Benjamin de Oliveira, né, eu lembro que a gente começa a falar de teatro negro, a gente fala, quando pensa, né, atores, né, fala do TEI em 1960. E aí quando vai na ocupação do Benjamin de Oliveira, a gente vê os figurinos e as peças, e a irmã do Benjamin, maravilhosa, impecável, com um figurino importado da França, em 1907. E aí você fala, gente, como que... vai passando 50 anos, pô, borracha, né? E a gente... Uma peça por semana, né? Com figurino impecável, grandes espetáculos, né? E então, um pouco, né, trazendo para a minha história, né, do Circo Guarani, né, essa coisa desse tamanho desse circo. Isso ela falava, né? Falava que tinha elefante, né? Que tinha o leão, né? Essa coisa dos animais, que era uma coisa da época do circo, né? Dos animais, né? E que inclusive tem uma coisa que é muito bonita, né? Da minha avó, era onde minha avó passava, assim, minha avó adestrava, né? Os animais, assim, né? E às vezes a gente tem essa referência, né? Da judiação, né? Que fazem com os bichinhos. E aí se fala muito por conta da época de decadência do circo, que eles passaram às vezes e às vezes contratavam qualquer pessoa para cuidar dos bichinhos e aí judiavam. Mas eu, assim, não só, né, a gente conheceu outros domadores, né, a relação com os animais, né, muito outra. E minha avó era uma pessoa que onde ela andava, o bichinho ia junto, né, parecia a referência da Branca de Neve, né, o passarinho, o pombinho, o bichinho, o cachorrinho, o gatinho. Minha avó era assim, rodeava, a galinha. Eu não sabia da história da galinha, mas minha avó contava essa coisa, ela não falava do chamego como referência, assim, né, de processo. Tem uma passagem minha com ela de vida que eu enxergo meio como passagem de bastão, assim, que foi uma festa de Halloween, São Paulo, né, gente? Uma festa de Halloween quando eu tinha 4 anos, 5 anos, né, o menor, não sei, 4. E aí ela me maquiou de bruxa. E aí eu lembro dela me maquiando. E aí ela fez um nariz, assim, um narigão, assim. E aí eu lembro que ela falava pra mim, fez uma corcunda e um chapéu. E aí eu lembro que é do olhar dela, eu tenho lembrança desse olhar dela me maquiando, né? E essa coisa de quando se é bruxa, né? Então uma coisa de fé cênica, assim, né? E eu lembro que eu cheguei na escola, assim, né? Aí levei na terapia, eu nem sei porque eu falei na terapia, e a menina falou assim, nossa, Sofó, como você entrou na escola e era um monte de fada, e você de bruxa. Eu falei, não, minha avó tá falando de fé cênica. Ela tava falando, era bruxa inteira, né? E depois eu descobri que o material que eu acho que ela fez no nariz, acho que é o material que se fazia o nariz da época, que não era nariz de silicone, era uma aquilon, que nas pesquisas eu fui descobrindo, né? Tinha o seu Iripinha que falava, né, da coisa do material.
material que se fazia no nariz era um aquilon. Então eu lembro dela modelando o nariz no meu nariz. Né? Então eu lembro disso, essa coisa do circo grandioso, né? Que ela tinha muito orgulho, assim, de fazer, sabe? Muito, né? Minha avó muito altiva, né? Minha avó, né? E sempre brincando, né? E sempre tudo terminava em festa, e sempre, né? Dançando, às vezes ela sumia, cadê a avó? Volta na festa, vai na festa, tá com o pé na briga rock, né? Sumiu a avó, tá dançando, a avó tava sempre alegrando, né? Sempre provocando um sorriso por onde ela passava, sabe? Essa era a minha avó. Agradecer a família, Chamego, Mariana, Dona Deise, a Ana, agradecer. Podem trazer. Nós agradecemos. Palmas. Muito obrigado por compartilhar. Fica longa, caminhos abertos sempre. Caminhos abertos. Gente, fica ligado nas redes sociais, Catapum. Cada.pum com 2 P's, tá? A gente vai sair mais coisas dessa história, só está começando.